Olá, sou o professor Ego do Ensino Aprende Brasil e nessa videoaula a gente vai estar falando sobre, usando o livro didático como material de apoio, e a gente vai estar falando sobre um assunto muito polêmico, que são as drogas. E aí lembrando que drogas vão desde o uso das drogas ilícitas até as drogas lícitas, que são medicamentos, e muitos dos medicamentos estão ligados até à nossa própria saúde. Pois bem, o que são drogas? Então, droga é considerado aquelas substâncias que alteram nosso estado de consciência, nosso estado de comportamento cerebral. Então, são as substâncias psicoativas e como que elas se dividem na nossa sociedade. E aí, lembrando, isso é muito importante também, que o planeta é gigante, existem inúmeras civilizações aqui, inúmeros países, inúmeras culturas dentro desse planeta, e substâncias que países identificam como sendo ilegais, talvez em outros países elas não sejam ilegais. E daí a gente também tem que entender o próprio desenvolvimento da espécie humana em relação ao contato com o meio, tipo, a própria experimentação do meio em relação ao processo de evolução da espécie. Então, querendo ou não, as drogas, elas são muito antigas na nossa sociedade, praticamente dos primórdios da sociedade. A gente sabe o uso do alcoolismo, do tabaco, a gente sabe do uso da coca, da cocaína, da maconha. A gente sabe que são elementos, são substâncias que são usadas há milênios. Então é uma discussão, por isso que falando já, é uma discussão muito polêmica quando a gente fala sobre drogas. E aí, o critério de legalidade, que no caso o Brasil, o Estado brasileiro determina essas regras de legalidade, que são as drogas lícitas ou legais, ou seja, aquelas drogas que você pode comprar numa farmácia, ou num bar, ou numa balada, ou às vezes até no shopping, tem também, Que exemplos são as ervas medicinais, a cafeína, tabaco, cigarro, álcool e medicamentos. E aqui, eu acho interessante destacar medicamentos. Eu, quando estava na adolescência, eu tinha muita espinha na cara, chamava eu de choquito branco. E aí minha mãe, preocupada com aquele bullying que eu sofria na escola por causa da minha aparência, ela foi dermatologista, foi procurar um auxílio médico e tudo mais. E a gente conheceu uma dermatologista, uma médica muito séria, que ela tinha um remédio lá, que eu não vou lembrar o nome, só que ela falou, olha, esse remédio ele é muito bom, ele causa efeito, só que os efeitos são muito graves, Os efeitos colaterais que você pode ter tomando esse remédio são graves, pode afetar o fígado, pode afetar o rim, pode afetar um monte de coisa. E aí minha mãe, ela olhou para a médica e falou, não, eu não vou dar esse remédio ao meu filho. Então a minha mãe fez uma escolha. Claro, eu sofri um pouco mais por causa das minhas espinhas, mas o fato é que minha mãe, ela querendo ou não, ela tentou me proteger daquele medicamento, daquela droga, Tanto é que, se eu não me engano, o remédio ele era até proibido, ele era abortivo, Uma mulher grávida tomar esse remédio, ele provocava o aborto. Você vê o nível de periculosidade, que envolve certos medicamentos, E daí lembrando, por que eu estou citando esse exemplo? Para a gente entender que, na verdade, droga não é só as drogas que querendo ou não, são macetadas diariamente pela sociedade. E aí, o que são drogas ilícitas ou ilegais? Aí sim são a cocaína, o crack, a maconha, a heroína, o LSD, o êxtase. Tem várias, uma lista gigantesca de outras drogas que são ilícitas. E aí, por que essas drogas acabam sendo como ilícitas? Porque a grande maioria delas, elas acabam provocando uma alteração de consciência tão grande na pessoa, que ela acaba por fazer coisas que no seu estado mental normal ela não faria. E aí vale a gente lembrar também que a gente não pode comprar a hipocrisia de acreditar que o álcool não altera também a condição mental das pessoas, de forma a elas fazerem coisas que normalmente elas não fariam. Então isso também vale é uma reflexão bacana da gente pensar de por que, por exemplo, o álcool, se a gente for pensar no quanto de violência nas famílias, o quanto de acidentes que são causados pelo álcool, será que ele é uma droga que deveria ser encarada com tanta
legalidade, assim, com tão fácil acesso, né? Isso, claro, é só um ponto de reflexão, né? Para a gente estar... Porque, na verdade, a ideia do ensino da educação é essa, né? A gente está pensando sobre aquilo que a gente está estudando sempre, né? E aí, quais são os critérios de ação das drogas, né? A gente tem drogas que são estimulantes, né? No caso aqui a gente tem a cafeína, o tabaco, as anfetaminas, a cocaína e o crack, as drogas depressoras, né? Que são sedativos, calmantes, anestésicos, aí que entra bebidas alcoólicas, morfina e heroína. E as alucinógenas, né? Que causam ilusões visuais, e aí exemplo aqui tem o LSD, o êxtase e a maconha, né? E aí é uma coisa muito interessante, né? Quando a gente fala aqui de drogas lícitas, e a gente vê que drogas lícitas, elas envolvem medicamentos. E aí tem exemplos interessantes da gente pensar na história mundial, né? Elvis Presley, né? Michael Jackson, eram pessoas viciadas em drogas lícitas, drogas legalizadas, que você compra na farmácia, né? Ou seja, eles eram viciados em anfetaminas e metanfetaminas, né? Que provocam doenças cardíacas, disfunções renais, né? Inchaço e tudo mais, além de todo o processo de loucura mental que essas drogas causam, né? Então, e aí, né, de novo, esse ponto de reflexão, né? Por que drogas tão pesadas como anfetaminas, metanfetaminas, né, são vendidas na farmácia, né, e algumas outras drogas que às vezes talvez não sejam tão maléficas, tão fortes, né, tão prejudiciais à espécie, elas sejam proibidas em alguns lugares do planeta, né, em algumas sociedades. Né? Então isso é um ponto de reflexão muito importante. E a gente não pode descartar de pensar hoje em dia sobre a indústria de medicamentos, né? A gente pode perceber que a quantidade de medicamentos que um ser humano ele ingere nos dias de hoje, em relação ao ser humano de 30 anos atrás, é muito maior, né? E quais são os efeitos que provocam na nossa sociedade em relação à nossa saúde mental, né? A saúde mental dos jovens, dos mais velhos, né? Então, esse ponto de reflexão é muito importante também, né? Porque, querendo ou não, existe um certo interesse econômico no uso de medicamentos, né? Se a gente pensar, hoje em dia, você não precisa... Qualquer infecção, às vezes, é um motivo para você estar usando antibiótico, né? Claro, eu não sou médico, não estou falando para ninguém tomar ou deixar de tomar. Mas é engraçado como o antibiótico, ele é usado em, às vezes, situações que talvez não fosse necessária, né? Como se o uso de antibiótico fora da necessidade, ele não provocasse nenhum efeito colateral, e ele provoca, né? E assim como o uso de anti-inflamatórios, de outros medicamentos, que às vezes a longo prazo eles podem causar muito mais efeitos negativos no ser humano do que positivos. Daí. E também, né, lembrando, não estou defendendo, né, não estou defendendo nem criticando o uso de medicamentos, né? Devido com o auxílio médico, claro que você tem que usar, né? Mas é importante a gente ter, claro, através do conhecimento, da ciência, a gente ter uma certa autonomia de conhecimento para também ter uma capacidade de julgar aquilo que é bom para a gente e aquilo que é ruim também, né? Isso é uma coisa muito importante. Então, agora continuando, né, sobre as drogas, né, e como eu citei, né, existem milhares de culturas no planeta, né, e essas culturas, né, essas tribos, né, essas civilizações, em contato com o ambiente e pela experimentação, eles descobriram que certas ervas, certos chás, certas combinações, eles relacionaram que são eficazes no tratamento de algumas doenças, ou algumas comorbidades, ou algumas condições mentais e tudo mais. Então isso também é uma coisa para a gente refletir sobre o uso desses medicamentos alternativos, né? Por exemplo, a gente tem aqui o livro trazendo, né, chás, garrafadas precisam ser tomadas com cuidado, né? E realmente esse é um ponto interessante, porque hoje a gente não tem estudos científicos suficientes para a gente saber, às vezes, que dosagem de determinado chá ele é benéfico, né? E até ponto que você tomar demais, ele pode fazer mais mal do que bem, né? E isso é uma coisa muito recorrente na natureza. Por exemplo, tem várias pessoas que se alimentam hoje é normal na culinária as pessoas comerem cogumelos, né? Só que existem cogumelos que são tóxicos e existem cogumelos que são alucinógenos. A partir dessa experimentação, hoje em dia a gente identifica quais são os comestíveis e quais não são os comestíveis, né? A mesma coisa em relação ao uso desses outros métodos, né, medicinais, né? Então é interessante a gente
se ater à ciência, né, por trás dessas concepções de cura, né, e sempre pensar no embasamento científico, né? Será que a ciência, o que a ciência fala sobre isso, né? Será que a ciência ela tem uma baliza boa sobre isso? Ou a ciência fala que isso não faz sentido, né? Então, é sempre bom a gente estar usando a ciência, né, como a baliza para a gente definir qual tipo de tratamento é mais efetivo de acordo com a situação que a gente está vivenciando. Oi, agora sobre atividade, né? A gente está falando sobre drogas e medicamentos, né? Eu quero que vocês pesquisem sobre um remédio que ele é muito usado hoje em dia, né? Que é a Ritalina. Né? Posteriormente eu volto com as correções. Então pesquisem sobre o que é a Ritalina e posteriormente tipo, os efeitos colaterais, para que é indicado esse remédio. E aí eu volto com as correções e a reflexão sobre isso.